Vamos estudar o mês de novembro e ler esse relógio cósmico das mensagens do universo para a gente ter consciência e entender quais são as energias para esse mês. A gente está agora com um ciclo com uma alunação em Escorpião, que normalmente é uma energia de finalizações, e é isso que traz esse mês de novembro. Então, a gente está fechando o mês de outubro, é o ciclo que teve o último eclipse agora do ano, disparando para os nossos próximos 6 meses o nosso processo da nossa busca da nossa identidade. E que através dos nossos relacionamentos a gente vai percebendo os nossos incômodos, as nossas insatisfações e vai se descobrindo e vai se conhecendo através desses pontos. Então, agora, nesse processo de transformação, a gente está transformando a nossa relação, nosso relacionamento com o mundo externo, com o mundo lá fora. Isso envolve a vida profissional, a vida social, a nossa imagem pública, e é isso que a gente vai analisar através do mapa da Lua Nova no signo de Escorpião. Mas antes, a gente vai dar um apanhado geral no mês para ver como que a energia vai caminhando aqui. Então, já no dia 1º, a gente tem a Lua Nova, que é quando começa esse novo ciclo, a gente vai ver esse mapa já já. No dia 2, Mercúrio entra no signo de Sagitário. É a forma da gente raciocinar. No signo de Sagitário, a gente olha as coisas de um olhar mais positivo. Com fé, a gente acredita que tudo é possível. A gente se torna muito mais otimista, que tudo dá certo no final. Muito mais filosófico. A gente precisa buscar metas, precisa ter um foco, precisa ter uma direção. As coisas precisam fazer sentido. A gente preza a verdade, o conhecimento e vai em busca do que é ético. Só que aqui a gente entra numa força trocada, porque o regente de Sagitário é Júpiter, que está no signo de Gêmeos, que é regido por esse Mercúrio. Então, ao longo desse mês, essas duas linguagens do conhecimento, a busca do amplo, das oportunidades, quanto à busca da direção, do foco, tudo isso está se conversando. Então, se a gente está com um raciocínio que a gente precisa buscar uma meta, por outro lado, essa meta que a gente está buscando, ela tem 2 caminhos, ela tem 2 possibilidades ou mais. E a gente vai ter essa dualidade ao longo do mês todo, que no final o que a gente quer não é só por uma forma, mas a gente pode conseguir às vezes por um lado ou por outro, que a gente vai chegar lá, mas pode deixar a gente bastante em dúvida. No dia 4, Marte entra no signo de Leão. A nossa forma de agir fica muito dinâmica, impetuosa, ágil. A gente fica assertivo, ativo, senhor de si, forte nas ações, dominador. É uma atitude de liderança, de coragem, de força. A gente sai daquela energia de Câncer mais doce, mais reticente, mais cuidadora e entra numa atitude agora mais protetora, amorosa, benevolente, generosa, mas mais altiva, mais potente, mais firme. No dia 9, a gente tem a Lua crescente no signo de Aquário, mas quando chegar no horóscopo da semana, a gente faz a análise desse mapa. Então, se você não é inscrito, se inscreve que você vai recebendo a notificação do horóscopo semanal, que sai toda segunda-feira às 7 horas da manhã, para você ir acompanhando a leitura dos próximos mapas. No dia 11, a gente tem Vênus entrando no signo de Capricórnio. Então, fica muito importante a gente levar a sério as nossas relações, a responsabilidade que a gente tem com os relacionamentos, a parte financeira fica extremamente importante e a gente fica muito exigente. Porém, o revés disso, emocionalmente, às vezes pode ser que a gente se distancie, ou que a gente se sinta um pouco rejeitado, ou que a gente se feche um pouco. A nossa força de vontade, ela fica forte, em busca do que a gente quer, mas a gente fica um pouco mais frio. É como se a linguagem do amor passasse ao quanto você pode contar comigo ou quanto financeiramente eu posso te apoiar. No dia 15, nós teremos a Lua cheia no signo de Touro e Saturno fica direto.
ele estava retrógrado desde o dia 29 de junho, ele é o regente desse ano e ele está na energia de peixes. Então, nesse tempo retrógrado, nós estávamos revendo as coisas que nós precisamos corrigir em relação à nossa saúde mental, à nossa imaginação, à nossa sensibilidade, à nossa vulnerabilidade, revendo o que nos adoece, que a gente vai sugando do ambiente, do quanto essas coisas podem contaminar, tirar a nossa força, do quanto a gente não percebe e não cuida da nossa espiritualidade. Dentro da gente, a gente abre brechas através das coisas que a gente vai sintonizando, criar vários monstros de preocupação na nossa cabeça, que vai contaminando a nossa vida, e aí fica preso, se sentindo vítima, se entrega à tristeza, à apatia, aos vícios, fica responsabilizando os outros, reclamando, falando mal dos outros. E o Saturno, como um bom professor do tempo, que ensina através das consequências para a gente aprender da responsabilidade dos nossos atos e nos corrigir no caminho correto, esse ano tem sido muito duro porque ele está ensinando sobre esse inconsciente, essa espiritualidade, que não é a gente ir para um lugar rezar externo, mas é a gente prestar atenção em quem a gente é, por dentro, secretamente, onde só você sabe. E quando ele fica direto agora, é hora da gente começar a corrigir o que nesses últimos 4 meses e meio a gente teve tempo de rever um pouco mais, que a gente precisa se esforçar. E se a gente não trabalha, se a gente não se empenha, não vai acontecer, porque esse é o trabalho da maturidade. Saturno, ele traz o entendimento para a gente crescer, e a gente cresce errando. Quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente percebe de onde eles vêm, antes dos nossos atos, eles vêm dos padrões de comportamento que são decorrentes do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente deixa solto inconscientemente, junto com essa lua cheia em Touro, que é a cartada ali da hora da transformação. Falando em transformação, no dia 19, Plutão volta para o signo de Aquário. Desde o ano passado, ele está transitando ali, entra em Aquário, volta para Capricórnio, vai para Aquário, volta para Capricórnio. E agora ele segue de novo em Aquário. Plutão é o regente da energia de Escorpião, que é o ciclo que a gente está falando agora, que a gente vai viver o mês de novembro, e é o planeta mais distante. Então ele tem uma força muito grande sobre a geração, porque ele é muito lento. Só que quanto mais distante, maior a força. Então ele trabalha a morte, as crises, as perdas, o que vai desgastando, o que vai definhando, o que vai apodrecendo, o que vai caminhando realmente para o processo da finalização e da morte, para enfrentar aquele vazio de um útero, de onde as coisas se curam, se regeneram e renasce a vida. É o momento mais precioso e mágico dessa força em que tem o renascimento. Por isso que é o processo da fênix que renasce das cinzas. Só que para chegar nesse processo de regeneração, a gente precisa enfrentar tudo que vem desgastando, se fechando, enfrentar essa morte para renascer. Quando ele entra na energia de Aquário, ele fala agora sobre a sociedade, a humanidade. Então, toda essa transformação é sobre essa vida coletiva, sobre essa humanidade que está se transformando, que está só no começo. No dia 21, o Sol entra no signo de Sagitário. E é a luz, a consciência que vai mudando para essa energia de seguir em frente, de ir para cima, depois da gente fazer esse mergulho tão profundo na energia de Escorpião, é quando a gente começa essa elevação, essa subida. No dia 22, a gente tem a lua minguante no signo de Virgem, também o mapa vai estar no horóscopo da semana, e para acabar, no dia 26, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado até o dia 15 de dezembro, que é todo o processo da revisão, e como está no signo de Sagitário, é para a gente rever o nosso rumo, os nossos objetivos, que direção a gente está tomando. Então vamos lá, esse é o mapa
da lua nova no signo de Escorpião. Ele acontece no dia 1º de novembro, às 9h48. A gente tem aqui Sol e Lua no signo de Escorpião, a 9 graus, entre a casa 10 e a casa 11. Então, essas transformações que nós estaremos enfrentando esse mês, elas vão falar sobre a nossa vida pública, sobre a nossa relação com o mundo lá fora, o nosso trabalho, o que a gente faz, para que a gente serve, o que a gente está oferecendo para essa sociedade. Se a gente vem trabalhando a nossa identidade no mês passado, né, quem que você quer ser? Vai desconstruir o que a gente hoje sustenta até então no mundo externo. Porque dentro de nós estamos passando por essa transformação. O Plutão, que é o regente desse Escorpião, está aqui em Capricórnio ainda, né, para entrar em Aquário, mas nesse mapa com ascendente Capricórnio, ele está na casa da personalidade. Então, a nossa relação com o mundo é de responsabilidade, de trabalho, de correção, é de esforço. E o que é que comanda esse Capricórnio aqui? É o Saturno, que está em Peixes, que vai ficar direto esse mês, bem ali junto com a lua cheia. Então, o que é que está comandando essa personalidade? É essa correção do que passa na nossa cabeça, das coisas que a gente imagina, com o que a gente se preocupa, com o que a gente viaja, com o que a gente se sente perdido, com o que a gente se sente confuso, com os nossos sonhos. Conforme a gente vai trabalhando isso dentro da nossa mente, a gente vai criando essa transformação em relação a quem a gente é no mundo lá fora. Porque isso é decorrente da transformação que está acontecendo na nossa cabeça, que vai transformando a forma como a gente se relaciona, entende, vê, percebe o mundo. E aí esse Plutão, ele está numa oposição para Marte em Câncer, que cai aqui na casa 7. Essa é uma energia bem forte, delicada, que vai acontecer esse mês, que é ali a briga entre o deus do inferno com o deus da guerra. Pode trazer uma energia destrutiva, uma energia perigosa, uma energia explosiva, uma energia violenta. É algo drástico, mas que faz realmente pôr ali um ponto final, sabe? Não passar disso. E onde pega? Entre quem nós somos e as nossas relações. Isso pode envolver diversas histórias. Por exemplo, pode ter finalizações de separações, de casamento, de relacionamento amoroso. Você muda de status civil, mas pode ser uma finalização de sociedade, de parceria também. É uma parceria que se rompe e aí muda o histórico em relação à vida profissional, em relação a uma empresa, pode encerrar um contrato de trabalho e você mudar de trabalho. Mas também, como é a relação com o social, pode ser que você finalize amizades, a relação com grupos que você convive. E não que necessariamente tudo precisa ser drástico. Às vezes tem histórias que podem trazer essa energia pesada de abuso, de desgaste, de traição, de agressividade, de uma forma inesperada, ou de alguma coisa que você vem aguentando há muito tempo e que você dá aquele grito de guerra, né? Só que podem ser ciclos que estão acabando também. Às vezes você muda de casa e muda a vizinhança, às vezes você muda de escola e muda de ambiente. Na verdade, é a nossa história que está seguindo em frente. Ainda aqui na casa 3, a gente tem o Netuno e tem o Nó do Norte, que é aquele ponto kármico, que está entre a casa 3 e a casa 4. Então, é como se a gente fosse realmente guiado, orientado pela nossa intuição a seguir a nossa história. E essa história é da nossa alma, é o nosso processo, que pode fazer a gente iniciar algo relacionado a um novo lar, a uma nova casa, a uma nova família, uma nova etapa. Que isso é uma iniciativa que a gente precisa tomar, ser forte, confiar e seguir. É uma história que está começando. Então, às vezes, essa separação, ela também pode ser familiar. E não necessariamente que precisa ser por briga, mas é porque você está seguindo o seu caminho. Já que o regente desse Áries aqui é o Marte, que está aqui também em Câncer na casa 7. Tem um corte de ligação aí, que pode vir de diversas formas. Dentro da casa 5, a gente tem o Urano. A gente precisa criar, porque ele está em oposição a Mercúrio em Escorpião, porque o futuro está mudando. E ele acontece justamente por conta dessas separações.
Então a gente solta das pessoas para seguir em frente. Pode ser de uma maneira triste, pode ser de uma maneira dramática, pode ser de uma maneira desafiadora, seja lá como acontece, requer um empoderamento, requer uma transformação pessoal. É um exercício de desapego, de desprendimento e de superação, porque enfrentar o final nunca é fácil, mas é essa morte inevitável que abre caminho para o nosso renascimento. E se no mês passado, de novo, a gente está trabalhando quem a gente quer ser, não é o que a gente era antes. E para a gente chegar lá, a gente precisa ir para o casulo para desabrochar. E nessa hora que a gente está no casulo, a gente vive forte esses processos internos, que emocionalmente é essa energia profunda que leva a gente a sentir todos aqueles sentimentos obscuros, densos, de enfrentamento dentro da gente, do nosso emocional, dentro do nosso psicológico. Só que é quando a gente vai lá para baixo que a gente encontra a nossa força. É que nem uma árvore. A força está na raiz, para ela crescer em direção ao sol. E é isso que essa energia de escorpião faz com a gente no mês de novembro. A gente vai lá para debaixo da terra, encontrar na nossa raiz, na nossa base, na nossa origem, na nossa alma, no escuro, a nossa força, para no mês seguinte a gente seguir em direção ao sol. Tenha um ótimo mês, fiquem com Deus e um beijo.